como é um texto pequeno, eu quero convidar você a ler comigo mais uma vez o texto bíblico que está aí. Irmãos, encerro minha carta com estas últimas palavras: alegrem-se, cresçam até chegar à maturidade, encorajem-se mutuamente, vivam em harmonia e paz. Então o Deus de amor e paz estará com vocês. Cresçam até alcançar a maturidade. Amém? Que texto fabuloso da palavra de Deus. Esse versículo em especial, versículo 11, nós já estamos indo para o final da segunda carta, é uma palavra de Paulo num contexto de despedida. Nós já estamos vendo, já lemos isso, no momento de despedida dele. São palavras ditas aqui que antecedem só a sua bênção final, que é o último versículo, que é o texto que ele fala que a graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês, 13:13, que é nós chamamos de bênção apostólica. O conteúdo, meus irmãos, da carta toda é impressionante. Paulo fala muitas coisas, tanto na primeira carta como na segunda carta, sobre o seu ministério, sobre a obra de Deus, e ele chega nesse final trazendo essa palavra importante. É interessante que o verso anterior, não lido, o verso 10, Paulo fala que o desejo dele é usar a autoridade que o Senhor havia dado a ele para fortalecer os irmãos, não para destruí-los. Já diante de tudo que ele havia falado, ele coloca bem claro isso, que ele tinha autoridade de Deus, mas aquela autoridade era para fortalecer, não para destruir. Isso é um grande ensinamento para nós. A partir do verso 11, então, nós queremos falar de membros de uma igreja saudável, pensando nesse desafio que nós temos como igreja. Estamos chegando a 70 anos, temos uma caminhada, e nós somos a igreja. Por isso, membros de uma igreja saudável. Por quê? Porque saudável é uma coisa boa. Porque ser saudável em todos os níveis glorifica o nome de Jesus. Amém, irmãos? Assim, queremos tratar desse texto de forma detalhada, convictos de que Deus quer que sejamos membros de uma igreja saudável. E nós temos a responsabilidade todos juntos, porque somos os membros da igreja. A primeira expressão da igreja é a igreja local, é onde nós nos reunimos com 5, 10, 15, 20, 100, 1000, não importa, é a igreja local. Nós devemos entender sempre o nosso lugar na igreja local, somos membros da igreja do Senhor Jesus, amém? O que o texto nos ensina? O texto nos ensina, meus irmãos, que membros de uma igreja saudável relacionam-se como irmãos. Nós somos irmãos. Olha para a direita e para a esquerda que você vai ver alguns irmãos, porque nós não estamos sozinhos aqui. O nosso relacionamento é nesse nível de família de Deus, somos irmãos. Por isso, quando Paulo está chegando no encerramento da sua carta, ele diz assim, como você vai ver no início do verso 11: sem mais, podem pôr, sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, a NVI diz assim. A nova versão transformadora que nós lemos, que está sendo a base aqui, diz: irmãos, encerro minha carta com estas últimas palavras, alegrem-se. É interessante aqui que no grego essa palavra aqui significa literalmente regozijai-vos. Algumas traduções não trazem o alegrai-vos aqui, ou nem alegrem-se, mas traz simplesmente a Deus, que comporta na tradução. Por isso a NAA diz: quanto ao mais, irmãos, a Deus. É interessante observar isso. Paulo está se despedindo dos irmãos, ele tem consciência de quem ele é apóstolo, e se nós entendermos esse contexto, é interessante porque, como nós sempre falamos, a Bíblia é a revelação de Deus que é dada gradativamente. E quem está vivendo no Novo Testamento está recebendo de primeira mão o texto que está sendo trazido por Deus, porque os leitores originais estão recebendo
essa palavra, nós estamos recebendo hoje, mas naquele contexto é um contexto direto. O apóstolo, reconhecidamente apóstolo, que tinha autoridade de Deus para escrever o que ele escreveu, para falar o que ele falava, ele está se despedindo dos irmãos, mas é interessante o texto que ele diz, sem mais irmãos. Ele é apóstolo, mas tem a consciência de que fala para irmãos, que a relação que eles têm de irmãos, como a relação que nós temos. Paulo sempre tratou assim em suas cartas, pelo menos nas vezes que aparece. Quando nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1, ele diz assim, olha só que interessante: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Então a nossa relação de família, nós somos irmãos e irmãs, isso é muito interessante. Nós somos membros da família de Deus, como o próprio Paulo fala aos Efésios. Éramos estrangeiros, agora somos membros da família de Deus, e a família de Deus é composta de irmãos e irmãs. Então numa igreja saudável, nós devemos ter esse tipo de relacionamento, que é algo maravilhoso. O único lugar em que nós somos irmãos e irmãs, não há hierarquia, é na igreja. É na igreja que o doutor senta com o médico, que senta com o operário, que senta com o biólogo, e assim por diante. Nós não temos diferenças aqui. Paulo está dizendo, nós somos irmãos. Uma igreja saudável tem que ter isso, o relacionamento como irmãos. Todos estamos debaixo da promessa de Deus, da palavra de Deus, temos Jesus como Senhor, cabeça da igreja, e somos irmãos. O que nos difere é as funções que nós temos ministeriais, correspondentes aos nossos dons e talentos e paixão, experiências. Então todos nós estamos vivendo a presença de Deus e nos relacionamos como irmãos. Todas as vezes que nós não nos relacionamos como irmãos, nós não temos saúde. Nós estamos falando de membros de uma igreja saudável. Membros de uma igreja saudável. Então, membros de uma igreja saudável têm esse tipo de relacionamento. Somos irmãos e irmãs. Somos povo de Deus, somos família de Deus. Você está valorizando isso? Esse fato de que somos irmãos e irmãs, membros de uma igreja saudável, tem essa interação abençoadora. Isso Paulo está dizendo aqui, quando ele está se dirigindo à igreja de Corinto, na segunda carta. Nós somos irmãos, meus irmãos, estou me despedindo de vocês. Então precisamos guardar isso. Membros de uma igreja saudável se relacionam como irmãos e irmãs. Amém, irmão? Segundo, membros de uma igreja saudável aceitam o desafio da maturidade. Desafio da maturidade. Maturidade é um desafio. Algumas pessoas escolhem ficar como crianças eternamente. É o que alguém disse, a síndrome de Peter Pan, daquela história. É criança para sempre. Só na história, não na vida real. Então nós, como povo de Deus, como discípulos, alcançados por Deus, transformados pelo Espírito Santo, nós devemos aceitar o desafio da maturidade. Nós não vamos ficar crianças para sempre. É um constrangimento para Deus. Então, quando Paulo está se despedindo aqui, ele fala nisso. A continuidade do texto diz, olha só, as versões estão aí, cresçam até alcançar a maturidade, o texto básico. A NVI diz, procurem aperfeiçoar-se. E é a mesma expressão da nova Almeida atualizada. A Almeida século 21 diz, sede maduros. Olha só que interessante. Eu estou me despedindo de vocês e eu quero desafiar vocês, cresçam até alcançar a maturidade. Cresçam até alcançar a maturidade. Perceba que há um processo, cresçam até chegar à maturidade. No verso 9 desse mesmo capítulo 13, o último, Paulo já havia falado isso. Ele diz assim, olha só, e a nossa oração é esta, que vocês sejam aperfeiçoados, com essa ideia. Então Paulo está convocando os irmãos a buscarem crescimento, que os levasse à maturidade ou ao aperfeiçoamento. Também tem uma ideia aqui de restauração. Então o texto mostra isso aqui. Paulo trata desse assunto com seriedade.
porque diante de tudo que ele havia falado, quem já leu 1 Coríntios, 2, sabe que aquela igreja era uma igreja que precisava amadurecer, tinha os seus problemas. Ele escreve uma carta, escreve a segunda carta que nós temos, pelo menos acho que nós conhecemos. Ele está dizendo aqui, desafiando aqueles irmãos, crescerem até chegar à maturidade, cresçam até chegar à maturidade. Então, é um crescimento contínuo, esse crescimento contínuo que nós precisamos, quando estamos pensando de saúde, de saudável, do termo saudável. Se você perceber, quem já leu a Bíblia, pelo menos o Novo Testamento, percebe que esse assunto é importante. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala sobre isso e se coloca numa atitude, inclusive, de humildade em relação a esse crescimento. Ele diz assim aos Filipenses, olha só, acompanhe comigo aí, Filipenses 3,12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Ele aqui não está falando de salvação. Salvação, ele tem certeza da sua salvação. Ele está falando desse processo de maturidade, de aperfeiçoamento. Ele se coloca com humildade escrevendo aos Filipenses. Eu estou nesse processo, Paulo diz, de aperfeiçoamento, prossigo para alcançá-lo. É interessante. Então, voltando ao texto aqui, é uma palavra importante. O apóstolo Paulo faz um apelo para que aqueles irmãos prosseguissem até chegarem à maturidade, ao aperfeiçoamento, é o que o texto diz. Porque sem isso, meus irmãos, uma pessoa, um crente, fica numa estagnação, e até a expressão que eu separei aqui, uma estagnação doentia, não cresce, não avança. Nós não estamos falando de salvação, de segurança. O crente tem a salvação, tem a segurança. Paulo está falando de um crescimento, de um processo até chegar à maturidade. O texto deixa claro isso, nessa exortação final, cresçam até chegar. Significa até chegar, que eu estou olhando algo para frente, Deus está trabalhando comigo até chegar. Por isso, maturidade é um ponto à frente. Não significa que eu estou agora, eu estou crescendo. Eu diria até que há níveis de maturidade. Mas Paulo está dizendo àqueles irmãos que precisavam desta igreja de Corinto, cresçam até chegar à maturidade. Por isso, meus irmãos, membros de uma igreja saudável aceitam esse desafio. Eles querem a maturidade. Eles não querem ficar como crianças para sempre, até porque a linguagem bíblica é que quando nascemos espiritualmente, somos bebês espirituais, precisamos crescer. Precisamos de alimento, de relacionamento com Deus e com outras pessoas, com a família de Deus, para crescer, maturidade. Ao longo do meu ministério, esse ano já há 26 anos, eu tenho infelizmente encontrado pessoas que preferem, não aceitam o desafio da maturidade, parece que passam a vida toda na infantilidade, a vida toda na criancice espiritual. Não é isso que Paulo queria para essa igreja. Vamos crescer até chegar à maturidade. E essa fala de Paulo não é para alguns que a gente admira, que trabalham e têm destaque, são abençoados, aí a gente já fica feliz. Não, todos. Ele está se dirigindo à igreja, não está se dirigindo à liderança da igreja, está se dirigindo a todos. Olhe, pessoal, cresçam até chegar à maturidade, porque nós precisamos crescer. Uma igreja saudável é uma igreja composta de pessoas que estão no processo do agir de Deus. Deus está trabalhando, Deus está agindo, e eu perguntaria a você, o que Deus está fazendo no seu tempo de vida espiritual? O que está acontecendo com você? Você está nessa trajetória rumo ao amadurecimento ou não? Ser saudável envolve isso. Eu quero crescer, amém? Você deve falar assim, eu estou em fase de crescimento, nunca que já cheguei. Paulo está dizendo isso aqui para a gente, está ensinando. Eu quero crescer, eu quero crescer, amém? Louvado seja Deus por isso. 3, membros de uma igreja saudável praticam o que nós já estamos vendo, porque não dá para ser saudável, não dá para ser crente, não dá para ser discípulo sem isso. Nós já falamos semana passada no valor do ajuntamento santo. Praticam o encorajamento mútuo, porque o texto diz, olha o que o texto diz claramente aqui, meus irmãos, vamos ao texto,
nas versões que vão aparecer: encorajem-se mutuamente, exortem-se mutuamente, consolem uns aos outros. Então Paulo está se despedindo, a relação que ele tem é de família, a visão que ele tem é de família. Ele está dizendo que tem que aceitar o desafio da maturidade, um ponto sempre à frente, o desafio, e está falando: olha, nós todos devemos fazer isso, o encorajamento mútuo. A palavra no original que significa exortar, encorajar, e as versões dizem: exortem-se, encorajem-se e consolem. São as expressões que esse termo grego comporta aqui. É interessante isso. Essa igreja que Paulo tanto exortou precisava de encorajamento, e aqueles irmãos, os membros da igreja, precisavam entender que eles, na relação de irmãos, de família, eles precisavam exercitar isso, praticar isso, esse encorajamento mútuo, meus irmãos. Em todo o Novo Testamento nós vemos isso, e os chamamos de mandamentos da mutualidade, ou princípios da mutualidade. É interessante isso, porque só numa visão de família que a gente aceita esse encorajamento, porque às vezes nós não percebemos pessoas que não querem esse encorajamento, não querem a exortação. Não dá para ser saudável sem encorajamento, sem consolo, sem exortação. Então, quando você receber a exortação de Deus, da palavra de Deus, de alguém sendo um canal de bênção, você agradeça a Deus. Esse é o instrumento de Deus para você ser saudável. Não é um instrumento para te oprimir, não é um instrumento para te chatear, é para te abençoar. Amém? Então deixa Deus usar as pessoas, deixa Deus falar com você através da palavra. É o instrumento divino. Esse encorajamento mútuo só acontece quando entendemos o valor do outro em nossa experiência de fé. Eu estou falando do valor do irmão Oséias em minha experiência de fé, o valor do irmão Edson em minha experiência de fé, e o meu valor em relação ao outro. É essa relação de família que nós temos. Então o encorajamento acontece quando eu entendo esse valor, eu abro meu coração. Também esse encorajamento acontece quando entendemos, olhe só, note bem, que nós precisamos de correção e exortação. Então eu entendo que eu preciso de correção no rumo. Deus usa pessoas para me corrigir, para me exortar e para me consolar. Olha que interessante. Então é importante isso. O encorajamento acontece quando entendemos que precisamos de correção. Então, se uma pessoa acha que ela nunca precisa de correção, nunca de exortação, ela se fecha, ela se aborrece com o encorajamento, ao invés dela agradecer a Deus porque está vindo o encorajamento, a correção, a exortação e o consolo, como nós vemos aqui. O encorajamento acontece quando entendemos que Deus está lidando com cada um de nós, e a forma que Deus está lidando, uma das formas maravilhosas é desta forma, através do encorajamento mútuo. Então o encorajamento é mútuo, eu recebo e eu também sou um canal de Deus. Por isso, numa igreja saudável precisa existir encorajamento mútuo, exortação mútua, consolo mútuo. Quando não há, essa igreja vai deixar de ser saudável. Nós estamos buscando uma igreja saudável, não uma igreja perfeita, que aqui não teremos. Então, se você está procurando uma igreja perfeita, fica à vontade para procurar. E o dia que você encontrar, você vai estragar essa igreja, ela vai deixar de ser saudável, ou perfeita, perdão. Porque nós estamos procurando o melhor, mesmo em nossas dificuldades, mesmo diante de nossas fraquezas. Essa igreja está aqui há 70 anos, não porque ela foi perfeita. E grande parte dessa história da igreja eu conheço. Cheguei aqui ainda adolescente, antes de ser pastor, e já estou há 18 anos aqui. Grande parte de momentos de conflito, de dificuldades, de perdas, mas Deus tem sustentado com a sua forte mão, apesar de mim mesmo, apesar desse pastor, apesar de você, apesar dos irmãos que passaram aqui com defeitos e virtudes. Nós estamos aqui pela graça de Deus, não porque somos perfeitos, não, mas pela graça de Deus. Então uma igreja saudável tem esse ambiente, proporciona esse ambiente
de encorajamento. E você tem que estar atento para que você seja um canal de bênção para encorajar pessoas. Às vezes, na relação de liderança, nós pastores da igreja, ou os líderes da igreja, as pessoas nos veem como pessoas que não precisam de encorajamento, de exortação, de consolo. Nós precisamos também. Por isso, no Novo Testamento não há variação, não há diferença. Ele coloca nesse nível: encorajai-vos uns aos outros. Porque tem dia que eu preciso de encorajamento, tem dia que você precisa, e assim nós vamos sendo abençoados, e vamos seguir em frente como igreja, e como igreja saudável. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E em último lugar aqui, membros de uma igreja saudável convivem de forma harmônica. Olha só, conviver de forma harmônica. Já falamos que nós não somos fáceis. Tem dia que nem eu me suporto. Eu peço a graça de Deus para seguir. E peço que Deus me ajude das minhas ansiedades, das coisas. Então, nós precisamos conviver. Conviver de forma harmônica é o desafio para todas as relações, nível conjugal, de família, entre irmãos biológicos, não é? No trabalho. Quanto mais a gente conviver com harmonia, melhor é o ambiente. Você entrou num ambiente que é tóxico, acho que o irmão Edson usou essa expressão pela manhã hoje, porque não está tendo harmonia, é briga, é disputa, é disse-me-disse, aí não tem harmonia. Mas Paulo está dirigindo aqueles irmãos que tinham muito isso, disputas, brigas. E ele vai dizer o que ele vai dizer agora no final do verso 11. O desafio, né? Ele diz: vivam em harmonia e paz. Vivam em harmonia e paz. Ou na NVI, tenham um só pensamento, vivam em paz. Ou a Nova Almeida atualizada, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz. A ideia aqui é ser de um mesmo parecer, de ser harmonioso em pensamento e alvos. Não é, o Oséias gosta de verde, eu também gosto, não é isso. Não é dizer que o Oséias gosta de praia, eu gosto de praia também, eu gosto de praia também. Mas não é isso. O texto está dizendo, ele está focado nos propósitos de Deus, mesmo parecer. Paulo sempre pediu isso em suas cartas, pelo menos naquelas que nós percebemos o conselho nessa direção. Escrevendo aos Filipenses e aos Romanos, olha só o que ele diz. Ele diz, Filipenses 2:2, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Olha só, completem a minha alegria. Uma igreja que Paulo gostava, que tinha um bom relacionamento. Aos Romanos ele diz: ora, o Deus de paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, seguindo Cristo Jesus. Porque esse modo de pensar, a gente caminhar junto no propósito de Deus, é uma obra do próprio Deus. É uma obra do próprio Deus. A igreja, ela é o que é, com todos os problemas ao longo da história de 2000 anos. O pessoal já fez muitas besteiras, muitas divisões, e nós somos igreja espalhada pelo mundo pela graça de Deus. Deus tem nos sustentado como igreja, e Paulo deixa claro que essa obra é de Deus, e ele está orando que esse Deus conceda. Por isso eu tenho que estar aberto ao que Deus quer fazer em minha vida, porque membros de uma igreja, não de qualquer igreja, não de um ajuntamento de gente, num lugar, mas a igreja do Senhor saudável vai conviver com harmonia. É o que Paulo está pedindo, sabendo que problemas de divisões aconteciam naquela igreja de Corinto, uma das igrejas mais difíceis, com muitos dons, com muito carisma e pouco caráter, porque são duas coisas distintas. Os dons que Deus me dá não significa que eu estou crescendo, porque Deus dá dons a todos os crentes. Agora, o fruto do Espírito que se manifesta em minha vida, que mostra que eu estou crescendo, é diferente, é o caráter, não o carisma. Então, quando você vê gente se vangloriando pelos dons que tem, não significa nada,
Porque em Corinto tinha muitos dons, mas Paulo chama essa igreja, os irmãos, de crianças, de carnais, de criancinhas em Cristo, olha só. Mas Paulo aqui está dizendo, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz, vamos construir, vamos ser uma igreja saudável. Aqui é o imperativo, é um presente imperativo e contínuo, aqui é algo contínuo, a ideia de ser pacífico, de cultivar isso. Não é quando eu quiser, por interesse em um dado momento, mas ter um estilo de vida assim, que eu estando no ambiente, eu contribuo para a harmonia. Tem gente que chega, bagunça tudo, parece que não é agente de Deus, porque nós, com a palavra de Deus, transformados que somos, onde nós chegarmos, nós devemos produzir harmonia, muito mais no ambiente da fé da igreja, da comunidade de fé. Mas Paulo está dirigindo uma igreja que vimos confusões, brigas, divisões, partidarismos. Ele está dizendo, vamos viver em paz, vamos ter o mesmo parecer. E quando seguimos esse caminho como igreja, meus irmãos, caminho até aqui, num versículo apenas, nós podemos desfrutar das consequências positivas. Pelo menos fica claro o que Paulo vai dizer aqui. Depois desses desafios, ele finaliza o versículo dizendo assim, olha só, então o Deus de amor, final do verso 11, então o Deus de amor estará com vocês. Vamos ler juntos? Então o Deus de amor, mais uma vez, então o Deus de amor, o Deus de amor e paz estará com vocês. E significa que só depois da gente entender isso, às vezes as pessoas estão orando pela bênção de Deus, estão orando, é bom orar, mas não estão se comportando da maneira que deveriam, pelo menos alinhadas à oração. Eu não posso pedir para Deus me abençoar e saio daqui e tomo outra decisão. Eu não posso orar para uma igreja abençoada quando a toda hora eu sou uma pedra de tropeço para os outros irmãos. Não adianta. Eu preciso orar e preciso me portar da maneira que Deus quer. Eu estou prosseguindo no crescimento, eu olho para o meu irmão como irmão em Cristo, eu aceito a exortação, eu quero crescer, eu quero harmonia, porque o texto diz, só então o Deus de amor e paz estará com vocês. Então, fala baixinho, então o Deus de amor e paz estará com vocês. Então significa, meus irmãos, que nós não podemos ter a bênção de Deus com facção, com inveja, com partidarismo, com desrespeito. Nós precisamos agir nessa direção. Estamos pensando numa igreja saudável. O texto bíblico revela então que não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Amém? O texto bíblico mostra que não é da forma que eu quero, mas é da forma de Deus. Quantas vezes eu quero uma coisa, não é nada disso que eu estou pensando. O texto bíblico mostra isso, que é da forma de Deus, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Eu preciso entender isso para acontecer as coisas. Então nós estamos pensando em membros de uma igreja saudável, e saudável eu posso ser hoje e deixar de ser amanhã, mas na vida espiritual é assim, gente. Às vezes a gente vê as pessoas, num mês ela está, é no mês da igreja, estou orando mais, lendo mais a Bíblia, o pastor está colocando o texto, estou lendo, aí depois para. Então note bem que é uma caminhada. Paulo falou aqui que você tem um ponto de partida até a maturidade. Você tem um processo. Então, quando eu aceito o desafio da minha vida constantemente, eu estou crescendo e Deus está agindo em minha vida. E eu me torno um membro nessa igreja que a gente pode chamar de saudável. Não tem igreja perfeita, mas uma igreja saudável. Há alguns anos atrás, um irmão idoso de nossa igreja, bem idoso, quase fundador da igreja, não foi por pouco, quase fundador da igreja, me chamou no canto dessa igreja e disse: pastor, eu nunca vi essa igreja como eu estou experimentando e vendo nesses dias, nesses anos, de paz. Ele falou comigo,
porque ele acostumou a ter muitas brigas, e ele, como idoso, viveu muitos momentos de chateação, e é mesmo ruim. E ele confessou isso para mim. Que bênção, pastor, que tempo de paz, como fosse uma coisa de outro mundo. Mas pela história dele, ele tinha vivido muitos traumas, muitas dificuldades, muitos aborrecimentos, e ele estava louvando a Deus, me chamou no canto para confessar isso. Que tempo bom. Eu falei, amém, glória a Deus, vamos trabalhar para ser sempre assim, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa. Nós estamos pensando então em membros de uma igreja saudável. 4 coisas aqui: relacionam-se como irmãos, aceitam o desafio da maturidade, vai pensando aí em sua vida, praticam o encorajamento mútuo e convivem de forma harmônica. É o que Paulo esperava daquela igreja, estava desafiando aquela igreja. Então hoje nós devemos sair daqui com esse desafio, porque não é o desafio dos 70 anos, é o desafio enquanto essa igreja viver, e a igreja de Cristo sempre tem que ter essa visão. Nós somos povo de Deus, somos família, sempre tem espaço para crescer. Nós abençoamos e somos abençoados, nós encorajamos e somos encorajados, e devemos ter a visão do mesmo parecer. Não se refere aos gostos pessoais, mas se refere à obra de Deus, ao propósito de Deus, que nós estamos inseridos. Assim nós estamos glorificando a Deus e edificando pessoas. Amém? Que Deus nos abençoe, abençoe ainda mais o nosso coração.